tudo bem? Estamos começando mais um CRA Entrevista, hoje falando sobre Growth Hacking, técnica de crescimento. Você que ainda não é inscrito, que chegou agora aqui no nosso canal, se inscreva, não esqueça de ativar as notificações aqui embaixo, de já deixar o seu like, seus comentários dizendo quais assuntos, quais entrevistados você gostaria de assistir aqui e, claro, nos dizer o que você está achando, né, do nosso conteúdo. E antes de chamar o Gabriel, que vai sim fazer parte aqui dessa entrevista com a gente, o Gabriel Costa, eu quero fazer um outro convite para você. É o seguinte, gente, entre os dias 13 e 16 de setembro, acontecerá aqui no canal a serviço da administração o ENCOAD, que é o maior evento do CRA São Paulo. Esse ano o tema é transformação do mercado consumidor, e eu sei que muita gente que está aqui está interessado nesse assunto. Então, você não esqueça, assim que acabar de assistir aqui a nossa entrevista, acesse encoad.com.br, veja a programação completa, se inscreva gratuitamente e totalmente online. Como eu falei, ele vai ser exibido aqui no canal, tá bom? Combinado? Espero todos vocês lá em setembro. Agora sim, né? Vou chamar o nosso convidado, Gabriel Costa, que é CMO e Growth da Singu. Singu, que é uma plataforma, gente, de beleza, tratamentos estéticos, né? Cuida muito dessa área e ela já está num patamar impressionante, já é a maior empresa desse segmento, a maior plataforma desse segmento da América Latina. Então, seja muito bem-vindo, Gabriel, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite, obrigado pessoal que vai gastar um pouquinho do tempo no nosso papo. Bom, então para a gente começar, eu vou primeiramente te pedir para você falar um pouco, né, sobre a sua carreira, a sua trajetória, como você conheceu o Growth Hack e aproveitar e já explicar, né, O o que é que é esse o Growth negócio? Hack, o que é esse negócio, quais são os benefícios, vantagens, pilares, né, de sustentação. Eu vou voltar um pouquinho na história, tá? Para contar direito, assim. Eu sou engenheiro de alimentos de formação e aí eu decidi sair dessa vida muito cedo. Em 2013 eu acabei me juntando a uma startup pequenininha, um negocinho super, né? Não sabemos onde vai dar, lá de Floripa, chamada Resultados Digitais, que virou RD Station e que foi recentemente adquirida pela TOTVS aí por 2 bilhões de reais. Então foi uma trajetória muito legal. A gente cresceu muito, muito, muito. E eu fiquei lá de 2013 a 2018. Depois eu me junto a Singu como CMO e sócio lá, né? E o Growth, ele vem nessa época lá da RD, né? Quando a RD estava num ritmo de crescimento muito forte e a gente cresceu muito de um ano para o outro, né? Em 2013, 2014. E a gente viu que em 2015 as metas eram muito agressivas e que a gente, meio que assim, usar o método tradicional não ajudar, não, a gente não conseguiria crescer o que precisaria crescer, né? E aí que a gente já conhecia o termo, a lógica e tal, mas na prática a gente trouxe lá para dentro da RD um pouco dessa filosofia de crescimento, que assim, já explicando um pouquinho o que é um pouco de filosofia e metodologia ali ao mesmo tempo, de você crescer de uma forma muito desproporcional os investimentos que você faz e usando muitas análises e principalmente muito experimento, né? Fazendo muito teste para você poder crescer. Então, geralmente, você consegue achar formas para crescer de uma forma, né, muito desproporcional, fugindo um pouco do tradicional e muito com essa lógica de teste, dos experimentos e tal. Não, eu ia emendar já nessa sua resposta, uma curiosidade. A gente sabe que o Brasil teve um boom, né, das startups, empresas unicórnios, mas a gente sabe que a maioria ainda são empresas tradicionais, muito fincadas, né, naquela cultura organizacional que não permite erros, né, que busca aquela metodologia fixa. Como é que o Growth pode ajudar, por exemplo, empresas desse Mais perfil tradicionais, né? mais tradicionais a seguirem, né, uma linha mais ágil, se tornarem empresas mais ágeis? A filosofia do negócio é gerar crescimento desproporcional ao investimento que você fez, né? Quem não quer isso, né? É incrível. E negócios tradicionais, eles costumam, na verdade, ser aqueles que mais precisam desse negócio. Porque quando você, por exemplo, uma startup, ela levanta capital, então ela recebe um aporte e permite investir bastante, testar e tudo mais. As empresas tradicionais, que sim, elas precisam se concentrar na essência, que é fazer muito com muito pouco. E essa mentalidade, eu acho que ela é super bem-vinda para qualquer tipo de empresa. É óbvio que quando a gente fala de empresa de tecnologia,
o poder de escala e de impacto é muito maior. É óbvio, é indiscutível. Mas assim, eu costumo contar um caso que eu apliquei essa lógica de growth foi minha mãe, que é psicóloga, né? Então eu peguei e assim, eu fui entendendo onde estavam as grandes oportunidades de crescimento. E aí eu ajustei várias coisas no processo, desde a imagem dela, o preço, como ela cobrava, nicho, então a gente escolheu um nicho para ela trabalhar. E isso a gente fez com que ela aumentasse o valor de hora dela, enchesse a agenda, e tudo isso, até sem investir em anúncio, nem nada, Uhum. simplesmente construindo uma coisa, né, buscando essas alavancas aí. Então, é super viável e parte principalmente de uma cultura de crescimento, de uma busca meio inconformada por um crescimento e que a gente tenta achar formas mais criativas, menos tradicionais, que possam gerar esse crescimento para a gente. Existe alguma restrição na implantação dessa cultura de crescimento, por exemplo? Existem restrições que as pessoas criam, né? Porque na prática, quando a gente fala disso, significa, quando a gente fala do teste de experimento, é inerente risco, né? Então, quando eu falo que é um teste, significa que eu não sei se vai funcionar aquilo ali que eu vou fazer. Então, eu estou Uhum. correndo um risco de eu desperdiçar um recurso, um tempo, enfim. E geralmente o que a gente costuma ver é que as empresas que não estão dispostas a tomar algum risco, não é arriscar tudo e tal, mas não estão dispostas a tomar algum risco, elas não conseguem trazer realmente essa metodologia, esse framework, porque meio que assim, os maiores potenciais de ganho estão nos maiores riscos também, né? Uhum. Então, geralmente eu falo que o que limita mais ter essa questão do growth mais bem feita é muito mais os limitantes internos que não permitem o risco, que não permite teste, que às vezes é muito Uhum. burocrático, que é muito lento, e isso sim mata esse efeito, e aí de inovação também, né, de um modo geral. Para quem ainda está engatinhando, né, nesse assunto, fazer então pequenos testes com menos investimentos, mas em maior quantidade, poderia ser uma alternativa, ou seja, arriscar mais, porém sem colocar muitos investimentos. Caso não dê certo, a perda não vai ser tão grande? Perfeito, é por aí, assim, eu falo que são alguns. Lógico que a gente sempre pode complicar as coisas, mas vamos simplificar aqui, que eu acho que é o Sim. mais legal. O primeiro passo que eu falo é parar de dar tiro para tudo que é lado. E sim escolher aonde que no seu processo inteiro lá de venda tem o maior gargalo, onde que tem o maior problema, que se eu botar muita energia para resolver aquilo ali, eu meio que destravo o negócio, né? Então vamos usar o exemplo da minha mãe. Quando eu conversei com ela um pouco sobre isso, ela falou assim, eu não vou perguntar para minha mãe qual que é essa taxa de conversão de venda, porque ela não faz a menor ideia. Agora eu falo assim, mãe, a cada 5 pacientes que fazem uma primeira conversa com você, quantos fecham? Quantos começam o tratamento com você? Ela, uns 4 ou 5. Eu falei, sério? Ela, é. Aí ao mesmo tempo para você, mas o problema é que chega pouco. Ou seja, o problema dela não era na conversão de vendas, não era Uhum. convencer as pessoas. O problema dela é ter gente para ela convencer no processo. Então, o que a gente faz? O nosso foco, então, é trazer gente para mais gente para ela ter os papos, ter as conversas e fazer a venda. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, de fato, uma vez que você achou ali aonde que você vai botar mais energia, aí sim você faz os testes pequenos, porque na prática, é assim, se você não tem certeza da coisa, não faz sentido gastar, investir muito, né? É melhor você investe um pouquinho, né? Tipo, faz um teste rápido, faz algum experimento, que nem vai te dar certeza, mas ele reduz um pouco a incerteza. Você, opa, então tá, então posso botar fazer mais um testezinho. Uhum. E aí o que eu falo, o experimento ele serve muito mais para reduzir incerteza do que para ter certeza das coisas. E por isso que a gente foca em experimentos pequenos e rápidos. Porque aí meio que em 1 ou 2 semanas você entende se aquele caminho que você quer seguir, se ele faz sentido ou não. Faz sentido? Opa, vou fazer mais um teste para eu ir vendo se faz sentido. E aí vai chegar um ponto que você vai estar confortável de realmente adotar aquele negócio em vez de só testar, sabe?
Bom, a gente pode dizer então que o crescimento do Growth Hack pode ser convertido só na parte monetária, ou a gente também pode usar o Growth para uma implementação maior de uma marca, maior impacto nas redes sociais? Quais são os objetivos principais, né, para uma empresa investir nessa filosofia, como você mesmo definiu? É que na prática, tudo isso que você falou por último é meio para um fim de crescer a empresa financeiramente. Então, o que eu costumo falar é que assim, beleza, eu quero que a minha empresa cresça. Talvez o meu maior gargalo esteja que, pô, as pessoas não confiam muito na minha marca, ou elas desconfiam, elas não conhecem. Então, talvez a maior oportunidade de crescimento que você tenha seja, nesse caso, ter uma marca melhor. Talvez vai ser em comprar anúncio, talvez vai ser em melhorar preço, né? Muitas empresas têm um preço abaixo do que deveria e poderia estar crescendo muito mais simplesmente se melhorasse preço. E aí, no caso da Singu, acho que é um bom exemplo, né? A Singu é uma plataforma que manda uma profissional de beleza, o bem-estar, para a sua casa, dentro da sua casa, né? E a gente fez, né, várias pesquisas e viu que a maior objeção que a gente tinha de fato era segurança, tanto física quanto biossegurança, né? Então o que a gente falou assim, pô, a gente já tem um trabalho super rigoroso de ter as coisas seguras, mas a gente não está conseguindo transmitir isso para as pessoas. Então a gente tem um gargalo aqui. Então o que a gente precisa gastar energia agora é quais as formas, e aí, mais caras, mais baratas, mais rápidas, mais devagar, tudo faz, mas quais as formas de transmitir mais confiança para as pessoas, de ganhar essa credibilidade, essa autoridade. E aí, por exemplo, uma das coisas que a gente fez foi muito assessoria de imprensa, então a gente começou a sair em muitos lugares, né? E as pessoas associam isso, é indiscutível, né? Se você está em muitos lugares, lugares de confiança legal, claramente isso é legal também. A gente também investiu em muitas parcerias, então a gente virou parceiro da Vogue, a gente virou parceiro da L'Occitane na época, hoje a gente é da Natura, né? Que a gente Uhum. passou por um processo de investimento lá, mas na época quando a gente começou, a gente virou parceiro da L'Occitane, a gente patrocinou uma atleta do UFC, a gente trouxe a Débora Seco como nossa sócia na Singu. Então a gente construiu todo um arcabouço para transmitir essa segurança para as pessoas, para mostrar que a gente não é fundo de quintal, para vender, na verdade, aquilo que a gente já fazia bem. Então, por exemplo, esse é um caso bem menos tradicional de onde a gente aplicou essa filosofia, né, de crescimento, de teste e tudo mais, para a Uhum. gente poder crescer propriamente dito. Partindo agora, né, dessa questão de oportunidades, de ideias, vamos falar um pouco sobre maturidade das empresas, né? Em que momento a gente pode dizer que uma empresa talvez esteja madura o suficiente para partir para a metodologia Growth Hack? Por exemplo, tem um livro do Sean Ellis que ele fala muito bem que existe aquele índice, né, must have, ou seja, onde as empresas precisam perguntar aos seus clientes o que é que elas fariam, o que é que eles fariam caso o seu produto não pudesse ser Deixar usado de mais, caso ele existir. não pudesse existir. Que momento é esse? Como é que você enxerga esse pulo do gato? De fato, ele existe? Ele existe no sentido assim, não adianta você tentar crescer um negócio que você não sabe nem se as pessoas querem. Essa é a premissa por trás desse score. Então, meio que assim, beleza, tive uma ideia, estou testando ela. Antes de eu. Não adianta eu tentar pisar no acelerador de um negócio que eu não sei se vai ter realmente demanda. Então, muito do que ele fala, né, o Janelis, que foi o cara que meio que cunhou esse termo aí de growth hacking, que ele, assim, muito da essência é, antes de você pisar no acelerador, você precisa descobrir quanta assim, adesão e quão importante é aquele produto para as pessoas ali. Então, essa pesquisa, ela, meio que, ela é um negócio meio... Ela é um indicador, assim, que eu conheço o Chanelis, a gente já conversou sobre isso, inclusive, assim. Ele fala, cara, eu conheci algumas empresas que tinham notas ruins e mandaram bem, porque elas também foram aprendendo e se adaptando no meio do caminho, né? Então, não é que se você fizer essa pesquisa e tiver ruim, significa que você precisa fechar as portas. Como também tem casos de empresas que têm notas muito boas e que eventualmente dão errado por outros problemas, né? Seja de gestão, de expansão, de economics Uhum. e por aí vai. Então, eu acho que a mensagem principal, para a gente até simplificar um pouco para as pessoas,
antes da gente pisar no acelerador, a gente tem que entender se a gente tem um negócio com real potencial de crescer, como a gente entende que tem, porque aí a partir daí a gente está muito mais confortável em pisar no acelerador, sabe? Um negócio passível de ser escalado, né? Minha próxima pergunta, inclusive, seria essa falta de pergunta nesse sentido. Será que a demanda para o meu negócio é o que faz com que muitas empresas não cresçam, muitas empresas não conseguem escalar? Esse termo, inclusive, é muito das startups, né? Se você pudesse sinteticamente explicar o que isso significa. Escalar significa crescer a receita de uma forma desproporcional aos custos. Então, meio que quando você tem pensando num modelo bem simplão, assim, do processo produtivo, chega um ponto que você tem algumas economias de escala, mas assim, chega um ponto que se a fábrica está no limite, para você vender o dobro, você precisa investir o dobro, né? Ou quase o dobro. Empresas de tecnologia, por exemplo, tem muito essa vantagem da escalabilidade, que eu consigo continuar crescendo sem que necessariamente o meu custo vá acompanhando essa mesma curva. E é aí que o negócio brilha. Então, por exemplo, você montar uma estrutura de, sei lá, um software. Você monta uma estrutura ali que atende. Eu vou usar a Singu, acho que é o melhor exemplo. Hoje a Singu, ela consegue, sei lá, aumentar 100% de receita, aumentando só 20% dos custos, sabe? É aí que começa a brincadeira do negócio. Por quê? Porque hoje já tem software, tecnologia, processo, tem um tanto de coisa que me permite, né, estruturalmente, ter esse incremento de receita desproporcional aos custos necessários para segurar aquele negócio, sabe? Bom, e você poderia dar um exemplo para a gente de alguma ação, algo que deu certo, algum experimento que deu certo na Segun relacionado ao growth hacking? Ó, eu vou botar um super bobinho e vou botar um que foi um pouco mais consistente, Tá tá? bom. Mas o super bobinho é o seguinte: a gente fazia algumas promoções, não faz, né? Mas a gente fazia algumas promoções relacionadas a voucher. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu vou oferecer 30% de desconto para quem. Eu falo agora, mando lá para todo mundo: ó, gente, 30% de desconto, pede aí, né? Porque eu estou querendo estimular a venda do negócio. E a gente tinha uma quantidade de uso, né, baseado nisso. Quando a gente. Vamos botar assim, a gente mandava. Vou botar um número aleatório para vocês entenderem as proporções. A gente mandava uma comunicação para nossa base, a gente tinha, sei lá, 500 pedidos, né, baseado numa comunicação. Aí teve um dia que a gente estava discutindo como que a gente podia aumentar isso. Pô, como que a gente pode aumentar pedido, como que a gente pode aumentar. E a gente usou uma técnica para muito comum no varejo e tal, que é a escassez, né? Você ter limite das coisas, as coisas acabarem. Isso mexe muito com a cabeça das pessoas. E aí a gente pegou e falou, ao invés de falar assim, tá aqui um cupom, a gente falou assim, que antes era 30%, agora eu falei assim, olha, tá aqui um cupom de 20%, mas só para 100 primeiras pessoas. E aí acabou em 1 minuto. E aí a gente começou a ser muito xingado em social media, do tipo, propaganda enganosa, não sei o que, blá, blá, blá. Aí a gente falou assim, tá bom, vamos liberar mais 100. Só que aí a gente botou 400. Então, tipo, eu prometi 100, mas eu falei, cara, a última vez já foi um chilique, vamos aumentar só pra gente respirar. Acabou em 2 minutos. E aí, a gente, quando viu que estava muito rápido, aumentou, foi aumentando. Aí chegou num ponto que a gente falou, não, beleza, agora a gente também tem que parar, porque senão, primeiro, nem é verdade, e segundo, não vai funcionar mais depois. E aí, resumindo, eu dei um desconto menor, e aí a gente gerou, tipo, 800 pedidos, tá? A proporção é essa, a gente gerou, sei lá, uns 60% a mais de pedido em menos tempo, dando menos desconto, simplesmente porque a gente trabalhou a escassez para mexer aquilo ali. Então, esse foi um experimento que a gente fez, super simples, né? A gente mudou uma frase na prática,
mas com uma premissa legal, que era essa premissa de mexer com o psicológico das pessoas e tal. Então é isso, por exemplo, muitas vezes você pode fazer vários experimentos de preço, de oferta, de parcelamento, de frete grátis, dependendo do seu negócio, Sim. que estimula muito mais a compra, é super simples de fazer. Não te custa literalmente nada fazer uma oferta dessa. O que você acha mais importante, Gabriel? Conquistar novos clientes ou fazer a manutenção daqueles que já são fidelizados à sua marca? Ah, essa é uma pergunta de uma resposta um pouco óbvia, mas que eu não Uhum. concordo 100%. Assim, indiscutivelmente, o poder que você tem como empresa no longo prazo, ao manter os clientes, né, é muito maior. Isso é indiscutível. O grande ponto é que todo negócio tem uma curva de retenção, né? Então as pessoas elas estão usando, aos poucos elas vão parando de usar e é normal, né? Quantos apps você usava bastante foi parando? Quantos serviços foi parando? De repente tem a Netflix mesmo, nossa, você usava bastante foi parando. É normal isso acontecer. Então, se você quer manter a sua empresa crescendo, não tem outro jeito. Só tem um caminho, que é sempre trazer novos clientes e, ao mesmo tempo, fazer um bom trabalho de reter esses clientes dentro da sua base. Então, só trazer novos e não manter não resolve. Só manter sem trazer novo no longo prazo é difícil, porque as pessoas vão parando de usar, mas, opa, mas no fim das contas, a combinação que é muito poderosa. Então, assim, na Singu hoje, a gente gasta um tempo arrumando a casa da retenção, né, de manter os clientes. Então, conseguimos. Sempre dá para melhorar, mas a gente chegou num nível legal. Agora a gente está focado em trazer novos. Daqui a pouco a gente vai voltar a ficar focado em retenção, porque é isso, o tempo inteiro a gente precisa dessa coisa, sabe? Bom, já que você falou um pouquinho, né, que está organizando a casa, eu fiquei curiosa. Fala um pouquinho sobre a sua rotina, né, como CMO lá na Sigu. Quais são as suas principais demandas? Como é que é o seu trabalho, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo, né? A gente tem muito profissional da administração, muito profissional da gestão, que fica curioso quando a gente pergunta isso, gosta de saber. Boa. Eu costumo falar que é bem mais chato do que as pessoas acham que é, na verdade, né? Infelizmente, vou quebrar um pouco da magia. Não, na prática, assim, é, é um mix, eu acho que de três grupos ali de tarefas. Uma é um bloco de, vou botar assim, estratégia, planos, orçamento, definições, relações entre áreas, né? Eu preciso disso do produto, preciso disso de operação e tal. Então tem um lado estratégico, político, muito inerente ali, né? As grandes decisões são tomadas dessa forma. Depois, eu acho que tem um aspecto um pouco mais tático da coisa, que é o que o meu time, na prática, vai fazer? Qual que é o plano do meu time para alcançar aquele plano lá da minha empresa? Então, a gente vai se juntar, né? Vamos juntar com a Duda, que é minha coordenadora lá, e a gente vai planejar o trimestre, o mês e tal, e depois junto disso com o time. E aí tem a terceira coisa na prática, que é a execução mesmo, é o dia a dia, onde a gente precisa dar dar as armas, tirar as coisas no meio sabe, os problemas ali no meio do caminho que vão aparecendo e para o pessoal poder trabalhar. Então, assim, no fim do dia, minha rotina tem muito a ver com acompanhamentos semanais de como estão as coisas, tanto com os meus liderados quanto com os meus pares, né, os meus sócios, meus diretores. Ah, eu falei que eu ia fazer um projeto tal, não saiu muito bem, eu rodou bem, enfim, esse tipo de coisa. Ou, putz, a gente está com um problema de retenção na empresa, as pessoas estão saindo. Ou não, ó, isso aqui tá legal, mas agora, pô, como que a gente cresce tanto? O que a gente precisa fazer? O que os times precisam um do outro para sair, para as coisas evoluírem, né? Então, acho que tem muito dessa lógica aí por trás, sabe? E tudo isso você também faz paralelo à atividade de mentor. Você se tornou um mentor.
Não é verdade? Conta um pouco para a gente como é que você vê, né, a importância dessa relação mentorado, como é que você vê hoje em dia a necessidade de uma pessoa ter alguém para se espelhar, para trocar uma ideia, para receber orientações de pessoas mais experientes? Esse foi um negócio um pouco oportuno até, assim, né? Há muito tempo as pessoas pedem, conversam, tal, isso é normal. Mas chegou um ponto que algumas pessoas que eram contemporâneas minhas lá de RD, né? Eram pessoas mais técnicas, estavam assumindo posições de liderança ali em outras empresas e tal. E aí elas estavam sofrendo, apanhando bastante lá, elas, pô, me ajuda aqui. Aí a gente foi tomar um café e tal. E aí que eu percebi, assim, que eu até consegui ajudar a pessoa, ela saiu super feliz ali, mas eu falei, putz, eu já sei o que ela vai passar daqui a um mês, 3 meses, 6 meses. E uma conversa não resolve esse problema. E não tem um curso também, né? Uhum. É, Então, assim, no fim das contas, é, é é um negócio que começa como um processo para se ajudar as pessoas a tomarem decisões e muito menos eu tomar a decisão por elas, porque tem muito contexto ali. Mas hoje, para mim, né, eu acho que tem duas coisas, as duas formas que eu mais aprendo hoje é mentorando a empresa e gravando meu podcast, né, o Deep Growth. Vou fazer o meu jabá aqui já. Porque são os dois momentos que eu mais boto na minha cabeça para funcionar. Quando eu estou entrevistando as pessoas no podcast, é porque eu gasto tempo pensando nas perguntas, do que eu quero aprender. E aprendendo com pessoas que são muito melhores que eu em pelo menos um aspecto, certamente mais. E das empresas, as empresas estão em franco crescimento, né? Não é porque elas não é porque elas estão precisando de uma ajuda que elas estão mal, falindo, nada disso. As empresas estão crescendo 300, 500, 800% ao ano. É uma loucura, assim. E, logicamente, você passa por vários desafios, seja de time, de estratégia, de orçamento, de desenho organizacional, de planejamento e tudo mais. Então, é isso, assim, para mim virou um processo muito bom de eu também estou sempre atualizado, porque agora eu tenho um repertório muito grande dos meus mentorados também, sabe? Bacana. E foi a partir desse momento que você, junto com outras pessoas, resolveu criar o Growth Leaders Academy, é isso? Como é que é? Exato. Explica pra gente sobre, eu chamo de instituto, de curso, de escola. Como é que eu Vou posso explicar. definir? Já até tem um apelido, né? O GLA, o Growth Leaders É, Academy. O GLA GLA. é mais fácil. O GLA ele começa como um programa de mentoria para esses líderes de marketing growth, né? Que é essa história que eu contei. Mas chegou num ponto que a gente começou a criar conteúdo, ajudar as pessoas e tal, e começou a ter uma demanda muito gigantesca por conteúdo dessa área, né? De aprender e tudo mais. E mais acessível, querendo ou não, a mentoria é um ticket bem alto, que é para a empresa treinar o funcionário, a empresa tomar decisões. Mas, pô, e as pessoas que estão começando? E as pessoas que a empresa não vai pagar nada? E as pessoas que querem prosperar na carreira? E as pessoas que querem mudar de carreira? E aí isso a gente acabou criando uma plataforma, na verdade, de educação, onde, né, o estilo Netflix ali, onde você paga uma mensalidade e aí tem acesso a tudo, aulas, cursos, comunidade. Tem um quadro que eu faço que é bem legal, que eu chamo de Gringo Talks, que sou eu entrevistando gente do Vale do Silício, da Europa, da Ásia e tudo mais, que é para trazer para o Brasil também muito do que essas pessoas estão fazendo lá fora. Eu felizmente tive o privilégio, a oportunidade de viajar bastante, de ir para o Vale, de criar muito relacionamento lá, com as empresas de lá e tal. Mas muita gente não tem. Eu falei assim, pô, não é tão difícil assim para mim, né, para eu fazer essas conversas, mas talvez para uma outra pessoa sim, seja por causa de barreira de língua ou de simplesmente de conseguir chegar nessas pessoas mesmo. Eu falei assim, pô, mas eu consigo fazer isso razoavelmente tranquilo. Então, acabei trazendo muito. Então, tem muito conteúdo de fora, conteúdo vida real, não tem professores, tem gente que está na linha de frente lá, tomando porrada todo dia. Então, tem sido um projeto bem interessante, porque a gente democratiza completamente o acesso a esse tipo de conteúdo. E isso eu acho que tem um impacto muito legal nas empresas e no país, de modo geral, porque a gente passa a ter mais gente
buscando crescimento e um crescimento mais inteligente, mais eficiente, Sim, sim. um processo, né? Importante. Bom, gente, vamos colocar aqui embaixo no descritivo o Boa. site, né, para vocês conhecerem mais sobre esse projeto, porque como o Gabriel falou, é importante a gente aproveitar, né, as oportunidades que a gente tem. No caso, o Gabriel está trazendo através do GLA esse conteúdo, então eu acredito que conhecer, no mínimo, não vai fazer mal a ninguém, não é Não verdade? vai. A gente tem o próprio canal no YouTube do GLA, né, do Growth Leaders Uhum. Academy, com conteúdo gratuito, podcast gratuito. Então, assim, nem precisa começar pela plataforma. Pode começar com o que tem gratuito mesmo, Sim, que isso já sim, vai ajudar muita pessoa a entender o mundo. com Mas, de certeza. fato, ao entrar na plataforma, que é muito baratinho, né? Quando eu falei ali, o pessoal falou assim, porra, tá o preço do quilo da mortadela o negócio, porque tá tudo tranquilo. Mas é isso, a gente quer, de fato, Difundir democratizar. conhecimento, Exatamente. E aí começa perfeitamente. com gratuito. E aí depois tem o baratinho, né? Então assim, essa desculpa ninguém vai poder ter mais, tá? Pois é, pois é. Conteúdo tem aí. Então É aquela aproveita. pizza do final de semana. Exatamente. Bom, Gabriel, conta pra gente, aqui no canal, com certeza vários administradores estão nos acompanhando e muitos deles gostariam de saber o que é que o Gabriel procura quando ele está buscando uma pessoa para trabalhar junto com ele na área de growth, né? Quais são os principais perfis? Qual o principal perfil, as principais habilidades? Ó, são duas coisas. Eu acho que tem um aspecto comportamental e tem um aspecto de habilidade mesmo, propriamente dito. Comportamental, isso é para qualquer pessoa para trabalhar comigo, assim. E assim, entendo que não é sobre ser melhor ou pior, é só porque é um jeito que eu fui descobrindo que casa com o meu jeito de pensar, de fazer as coisas e tal. Mas para mim, eu na prática só contrato pessoas bem ambiciosas, que gostam de aprender e de estudar e que aprendem sozinhas. E que são muito proativas. Assim. Então, esses são três comportamentos que, para mim, eu falo que é o civirômetro. Né? O civirômetro tem que ser altíssimo ali, porque é diferente de você, ou no meu caso, por exemplo, de eu ser uma pessoa disponível, porque é isso, a ideia é que eu ajude o time a se desenvolver, mas eu não tolero ter que empurrar os outros para frente. Então, comigo não funciona. Talvez tenha outras pessoas. Tipo, eu não microgerencio, eu não tô nem aí porque não tô nem aí por horário, não tô nem para nada. Porque se eu entendo que a pessoa tem, se ela é ambiciosa, se ela aprende sozinha, se ela se vira, cara, beleza. Às vezes um dia ela vai ser produtiva, no outro ela dá os pulos dela para resolver. Então isso já me deixa tranquilo. Do ponto de vista de habilidade, aí depende um pouco da posição e tal, mas essa área de growth, ela exige, assim, na grande maioria dos casos, uma parte analítica forte, porque a gente precisa o tempo inteiro fazer boas análises para tomar decisões e fazer experimento. Então, ninguém nem precisa ter uma formação matemática, analítica, essas coisas. Mas, no fim das contas, eu acho que é uma coisa importante, né, para a coisa funcionar no longo prazo. E aí eu acho que tem 4 grandes áreas de conhecimento, vamos botar assim, que por isso que eu falei que depende da vaga, mas saber bem uma delas já é ótimo para encaixar algumas coisas. São 4 blocos. O primeiro bloco é o bloco de, vamos botar assim, aquisição, que é marketing e vendas, né? Então, ou um ou outro, os dois. O segundo bloco é um bloco de negócio. Assim, voltando, as pessoas não precisam saber todos, tá? Mas são 4 grandes áreas ali. Então, marketing e vendas. O segundo, negócios. Dentro disso tem sobre modelo de negócio, sobre unit economics, sobre finanças, sobre investimento, enfim, vários assuntos aqui. O terceiro é produto, né? Construção de produto mesmo, software, produto, engenharia e tal, porque isso, naquela linha que a gente falou da escalabilidade, é uma skill super importante da gente ter para ajudar o nosso negócio a crescer de forma desproporcional. E o quarto é a parte de análise de dados, né? Então, meio que assim, se você for bom em uma dessas coisas, já é muito suficiente para você ingressar nesse mundo bem. E se você ainda não é muito bom em uma dessas coisas, escolha uma delas, a que mais combina com você, mais tem a ver com sua experiência anterior, ou com o que você quer da sua vida, lá na vida, tanto faz.
mas ser muito bom em uma dessas 4 aqui já ajuda assim, muito, meio caminho andado, porque depois é muito mais se trazer outras coisas para complementar um pouco o seu conhecimento, sabe? Bom, pelo que eu vi, então, o profissional da administração, que acaba sendo multifacetado, acaba aprendendo um pouco de marketing, né? Exatamente. É um bom profissional para trabalhar, para lidar na área do growth. Eu acho que tem um potencial muito grande. Eu acho que o meu único receio, e eu acho que até uma dica pessoal, é de fato escolher uma dessas caixinhas para começar a ficar bom. Porque assim, esse papo do generalista, ele faz muito sentido, mas se você não sabe nada com profundidade, dificilmente você vai resolver algum problema real. Quando a gente vê as pessoas de mais sucesso e tal, a gente vê que de fato elas alcançaram essas posições onde elas são mais generalistas mesmo, navegam por vários mundos, mas que no passado elas foram muito boas em uma coisa, sabe? Então, por exemplo, tem muitos. Hoje uma das linhas aí que forma muito CEO é quem vem da parte financeira. Né? Muitos CFOs depois se tornam CEOs. Então, por mais que ele seja uma pessoa generalista, antes ele soube muito bem um pedaço ali da história. Né? Empresa de software, muitas vezes você tem, o cara é CEO, mas ele antes era desenvolvedor. Ele antes estava na parte técnica e depois fez uma mudança. Então, eu acho que o pessoal, assim, o perfil das pessoas de administração navega muito bem para essas coisas, por negócio, por marketing, por dados. Talvez produto é o único que não tem ali na sua, botar assim, na grade normal. Mas a minha dica é escolha um para ser melhor. E aí, se não gostar, você escolhe outro, não tem problema. Boa dica, Gabriel. Agora a gente está caminhando para o final do nosso programa e chegou o momento da dica. A gente sempre pede aqui para os nossos entrevistados deixarem uma dica de leitura. A gente acabou de falar, né, do Hank Grove, que é o livro do Sean Ellis, né? E eu gostaria de te pedir uma outra dica. Eu sei que você se tornou até um pioneiro trazendo um e-book em português sobre Growth Hack. Então, eu sei que você pode também dar essa dica, mas acrescenta uma outra para a gente. Pode ser sobre o assunto, pode ser um livro que não tenha nada a ver com o nosso tema de hoje, mas que tenha te impactado, que você acha importante as pessoas conhecerem? Tem dois, para assuntos completamente diferentes. Vamos Mas lá. eu acho que eles são 2 fundamentos aí muito importantes para quem quer vir para esse mundo e que provavelmente os estudantes de administração já trombaram com eles em algum momento, talvez eles não deram a devida importância, mas trombaram com eles. O primeiro é um livro que em português chama As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que ele fala muito sobre 6 dos princípios ali, né, dos gatilhos, das armas, para de fato persuadir as pessoas, convencê-las das coisas. E isso é muito a base do marketing, da comunicação, da publicidade e tal. Porque quando eu falei para você o negócio da escassez da comunicação para a base ali, era isso. Eu simplesmente usei um dos princípios lá, que é a escassez mexe com a gente, mexe com a nossa cabeça e a gente acaba controlando as pessoas por causa desse negócio. Inclusive, o livro começa com um disclaimer de você não deve usar isso para o mal, porque potencial para usar para o mal tem. Mas ele é um livro escrito na década de 80, se não me engano, 83, 84, que você lê o negócio e assim, e ele é muito em cima, ele é muito em cima de pesquisa científica, de experimentos e tal, então não é achismo, vontade, não. E um livro que dura 30 anos, assim, sinceramente, quase 40, aí, se ele sobreviveu esse tempo todo, ele é bom. Então pode ir, que ele é muito importante, ele é a base para qualquer forma de comunicação que você queira fazer, é muito importante. E o segundo é o High Output Management, do Andy Grove, que foi CEO da Intel nos anos 70, eu acho. Não, 70, 80, sei lá, não vou saber. Mas ele foi CEO da Intel por muito tempo. E assim, o High Output Management, para mim, é um livro de gestão na prática, né? E assim, tudo que você vê de boas práticas de gestão moderna, não sei o quê, tá lá. E o cara, ele era mentor do Steve Jobs. É esse Só o para ter nível uma do... ideia. só para a gente botar o rapaz no lugar dele. Mas é bem legal porque ele explica praticamente uma empresa inteira
super complexa e dinâmica, blá, 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 através de uma analogia com uma cafeteria. Então, ele simplifica as coisas de um jeito brilhante. Então, para mim, são 2 livros muito básicos, assim, eles não são sobre growth, eles são sobre negócio e fazer e vender, sabe? E que, para mim, é a base das coisas. Então, acho que é um negócio interessante. E a gente, inclusive, falou um pouco sobre o Andy em um episódio do Explica DM. A gente tem um conteúdo aqui, Gabriel, que a gente pega alguns termos, alguns conceitos da administração e explica. E a gente citou ele, eu não estou lembrando agora, infelizmente, qual foi, porque a gente já está com uma série bastante, né, bem grande aqui. Graças a Deus a gente está conseguindo construir esse conteúdo. Então, ficam aí as dicas do Gabriel. E para quem quiser te encontrar, Gabriel, fora, né, o link que a gente vai deixar aqui embaixo do GLA, onde é que ela pode te encontrar? LinkedIn, e-mail, as redes sociais que você possui, dá aí seu contato. Boa. Bom, acho que pode me seguir no Instagram, que é Gabriel C. Mineiro, Gabriel C. de Costa e Mineiro, que é de onde eu venho, né? Para facilitar bem. Eu tenho meu LinkedIn também, eu costumo publicar algumas coisas lá, mas hoje o principal, realmente, a gente está colocando muito esforço no GLA, no nosso canal, né, que é o Growth Leaders Academy, lá no YouTube. E dentro a gente tem o Deep Growth, o nosso podcast, que está no YouTube, está no Spotify, está em todos os lugares. E eu acho que são já bons conteúdos aí para a gente ter bastante conteúdo, bastante coisa para ler, seguir, sabe? Bacana. Bom, eu quero aqui, então, te agradecer, né, por esse bate-papo, por essa aula, né, sobre Growth Hack. Muito Bom, que obrigada agradeço mais o uma convite. vez. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite. E obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Não esqueça, viu, gente, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações aqui embaixo, de deixar os comentários, deixar o seu like. Não vai deixar de se inscrever no Encoad 2021, viu? encoad.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Ótimo ponto de partida, Maria Rita, porque a gente muitas vezes começa a criar uma estratégia de influência sem antes discutir o conceitual que de fato é influência, né? E essa é uma palavra que ficou tão comum, mas foi muito curioso porque quando a gente começou esse trabalho ali em 2018, 2019 sobre influência, a gente começou a perceber que não